Bom, gente, boa tarde. Vamos começar. Para quem não sabe ainda, meu nome é Daniel, Daniel mesmo, não é Daniel. Se escreve Daniel com dois N's, mas é Daniel. E hoje a gente vai falar, a live 12, sobre feminilidade integrada. E eu vou explicar para vocês aqui do que se trata essa feminilidade integrada. Então, bem-vindas. É, Hoje esse texto aqui tem bastante coisa, bastante importante. Eu acho que vai cativar, vai conseguir ancorar e gatilhar muita gente aqui que vai assistir esse vídeo. É bastante importante o material que tem, o conteúdo que tem essa live hoje, porque fala muito sobre eh, calibragem. Vou usar a palavra calibragem, porque eu acho que calibragem é uma palavra que cabe em quase tudo que eu vou falar sempre nos conteúdos que eu trago. Eu falo muito para as pessoas não viverem muito nos extremos, se proteger demais e nem se abrir demais, para você não se tornar nem inacessível e também nem se tornar uma pessoa muito vulnerável, principalmente acabar sendo eh, vítima ou presa fácil para pessoas mal intencionadas ou predadores emocionais que existem por aí. Vamos lá? Eu divido sempre em blocos, tá? E agora eu vou começar o bloco 1. De vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para o lado, porque aqui tem a minha tela onde tem o texto. Tento seguir o máximo possível o texto, porque tem muito conteúdo para entregar. E eu vou sempre estar lendo alguma coisa aqui, conversando com vocês, explicando, abrindo mais o tema, trazendo coisas que vierem, meu coração trouxer no momento. Então, vamos lá, gente. Feminilidade integrada, a força que acolhe. Você aprendeu uma regra não dita. Ou você é forte, fria, ou você é acolhedora e fraca. Então escolheu. Provavelmente escolheu força, porque fraqueza doía demais. Resultado: você é incrivelmente poderosa e profundamente sozinha. Estou falando, acho que vou acertar bastante gente aqui. Homens ao seu redor sentem seu poder e também o seu isolamento. A pergunta de hoje é: e se eu não tivesse que escolher? Você não precisasse ser nenhuma coisa nem outra. Ou seja, lembra que eu falei para vocês da calibragem? Feminilidade integrada é como um ferro que acolhe. Forte o suficiente para manter a forma, maleável, tá? Forte o suficiente, maleável, suficiente para se transformar e quente o suficiente para transformar. Não é sobre virar mais mulher, é sobre integrar os dois. Vulnerabilidade com força. Integração bilateral, quando os dois lados do cérebro trabalham juntos de forma harmoniosa. Neste caso, o lado lógico e forte com o lado emocional e acolhedor para criar uma presença genuína. Você começa a unir o melhor de dois mundos de forma equilibrada, de forma que você tem controle sobre a situação e consegue dar espaço para coisas novas entrarem. Pesquisas de neuroimagem mostram que mulheres que conseguem integrar força com vulnerabilidade têm 32% mais ativação no córtex pré-frontal, área da tomada de decisões compassiva. Mulheres que aprenderam que sentir que era perigoso frequentemente dissociam, saem do corpo. A presença encarnada traz você de volta. Existe um sentimento quando a gente está numa sensação, num momento onde a gente está se sentindo exposto, vulnerável, com vergonha ou com medo, é que dá a sensação que parece que a gente está saindo dentro do próprio corpo. Não sei se vocês já passaram por isso. Já teve um momento onde você está falando em público e parece que você está flutuando. Isso acontece muito porque o teu corpo está tentando te proteger e te defender. E ele está te colocando num estado de alerta. Aí ele começa a desligar uma série de áreas do seu cérebro para dar mais força, mais prioridade para as camadas mais baixas. Como é que funciona o cérebro humano? Ele vem nas camadas primeiro, nas camadas mais evoluídas. Essa primeira camada mais evoluída, não vou dar o termo técnico aqui para não ficar chato. Ela não consegue resolver o problema para você, ou seja, a vergonha de falar em público, desce para a próxima camada. E aqui também ele não consegue, ele desce para a próxima, até que ele chega na camada mais primitiva, que é lutar ou correr, tá? E nisso as pessoas começam a se tremer, as pernas começam a se tremer, começa a secar a boca, taquicardia. O que o corpo está falando para você?
corre ou se protege, você está sob ameaça, tá? Então, a gente está falando exatamente sobre como a gente tem essa sensação de sair do corpo, tá? Sair do corpo é isso, tá? É aquela sensação que parece que você não está sentindo o corpo. O teu corpo está tentando, a tua mente está tentando te proteger. Eu vou mostrar para vocês 3 silos onde sua força e acolhimento estão vivendo em apartamentos diferentes, tá? É como se você tivesse essas 2 potências, tá? O acolhimento e a força não se comunicando, não se falando. Na verdade, elas estão brigando entre elas, lutando num diálogo que uma quer proteger você e a outra quer sentir, ter a sensação de que tá viva, quer receber aquele carinho, quer receber aquele afeto. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você é uma executiva, reunião com times, decisão firme, sem emoção. Tudo funciona. Depois, quando você está com seu parceiro, ele quer conversar. Só que você não consegue desligar, você continua no modo chefe, no modo executora, no modo líder. E aí o homem começa a se sentir desconectado, ele começa a sentir que você não está dando atenção devida a ele. Por que isso costuma acontecer? Você, quando a sua criança, todo mundo tem uma criança dentro de si, tá? Todas as pessoas têm criança vivendo dentro de você. Ela aprendeu que sentimento é igual fraqueza, que é igual exploração. Ou seja, se você for sentimental, você fica vulnerável. Se você está vulnerável, você está exposto a perigos. Então ela começa a tentar naturalmente te proteger. Uma coisa que a gente costuma produzir, eu falo para as pessoas sempre que o cérebro da gente tem um roteirista no dentro do cérebro da gente. Lembra daquele filme Divertidamente? Não tem os sentimentos? Eu criei um novo personagem que é o roteirista. Ele começa a editar a realidade para poder te proteger, tá? Só que essa edição, ela pode ser muito insalubre, ela pode ser perigosa até, de te colocar em situações de vergonha às vezes, sem necessidade. Às vezes você fica numa situação onde você precisa fazer uma apresentação, por exemplo, ou precisa colocar limite para uma pessoa com quem você está vivendo, e aquele roteirista te coloca numa situação onde você pode se colocar em risco ou até se blindar demais. Acolhimento é fraqueza. Se eu deixo ele ver que me importo, vou ser manipulada. Melhor continuar no modo proteção mesmo em casa. Gente, ok, eu falei isso na live de ontem. Ok, no primeiro encontro, no segundo encontro, mas em algum momento você tem que abrir um pouco, baixar um pouco o teu escudo, tá? Não se engane achando que escudo levantado o tempo inteiro te protege. Não te protege, tá? Escudo levantado o tempo inteiro, ele vai te limitar e não só isso, ele pode te cegar, tá? Porque às vezes a pessoa sabe que você está ali no momento de proteção, o escudo levantado, só que pessoas mal intencionadas, elas vão esperar o momento certo para te atacar. E no momento que você tiver um momento de fraqueza, essa pessoa vai saber exatamente onde bater. Porque ela sabe quando o escudo está levantado e quando o escudo está baixado. Então, entenda que isso também pode ser jogado contra você, contra pessoas que são manipuladoras, pessoas que são espertas, que conseguem ler a emoção do outro, tá? E quais são as consequências? O parceiro sente frieza mesmo em momentos mais íntimos. Ou seja, você fica tão distante que o cara não consegue criar conexão com você. A atração sexual desaparece. Erotismo precisa de vulnerabilidade. Gente, para você criar uma conexão legítima, principalmente na relação sexual, precisa ter conexão. Não fica mecânico, fica frio. Você pode até ter um orgasmo, ele também, mas no final fica aquela sensação horrível de que não valeu, não saiu satisfeito. Ele sente solidão apesar de acompanhada. Perdão, ela sente solidão apesar de acompanhada. Você às vezes se isola tanto que mesmo estando com parceiro, simplesmente não faz a menor diferença ter um parceiro do seu lado. É como se você estivesse sozinha, é como se você estivesse com um manequim, um boneco. Custo somático, tensão crônica no peito e no pescoço. Quando você começa a sentir que está se sentindo, o teu parceiro começa a perceber que você está distante e ele começa a te cobrar, normalmente isso vai trazer uma tensão para dentro do momento que vocês estão vivendo. Isso é péssimo, isso é péssimo. Antídoto, uma reescrita possível.
Posso ser firme nas minhas decisões profissionais e estar presente com as pessoas que amo. Acolhimento comigo mesma não significa perder a força, significa agregar força com presença. Então, esse é o melhor dos mundos, é o equilíbrio entre os melhores dos mundos. Sua capacidade de estar no controle é um superpoder. Agora vamos aprender como desativar sem desaparecer. Vamos aprender como modular essa tua capacidade e para os momentos certos, tá? Isso não é uma coisa rígida, onde você vai ser sempre a mesma coisa. Você vai modular para frente ou para trás, para mais ou para menos, conforme a situação te exigir, tá? Existem momentos onde você, mulher, vai encontrar com o homem pela primeira vez e você precisa saber regular isso. Você não pode estar vulnerável demais por um motivo muito óbvio. Se você está muito vulnerável, você vai começar a entregar coisas e se a pessoa for uma pessoa que lê sentimentos, lê vulnerabilidade, vê fragilidade, ela vai usar isso contra você. E você pode ter certeza, ela não vai usar isso de uma forma positiva. Porque as pessoas que têm essa capacidade, desenvolvendo essa capacidade para tirar proveito, para tirar vantagem. A mulher mais magnética do planeta não é aquela que escolhe o lado, é aquela que dominou os dois. Força sem acolhimento é igual tiranismo. Você fica muito mandona, muito durona. Acolhimento sem força é absorção. Você fica totalmente sujeito a aceitar tudo que te impõe, tudo que é colocado para você. Integração é liderança verdadeira. Quando você integra acolhimento com a tua blindagem, com a tua capacidade de ter força, esse é o melhor dos mundos. Eu estou insistindo um pouco no tema, por quê? Porque isso vai te dar um superpoder onde você vai ser capaz de amar sem ter tantos pré-requisitos, vai ser capaz de se entregar sem correr tantos riscos e ainda assim vai ter algum controle da situação. Então, esse para mim, pelo menos para mim, que enxergo como homem de valor, é o melhor dos mundos. Esse é o tipo de mulher que eu gostaria de ter do meu lado. Então, entenda isso. Uma mulher que não é uma mulher que forte demais, super, e às vezes até um pouco masculinizada, tá? Porque ainda vivemos num mundo dominado por homens, tá? Os maiores cargos ainda são de homens, mas você não precisa ser masculinizada para mostrar força. E também nem a mulher que é super vulnerável, tá? Um homem não quer uma mulher super vulnerável, por quê, Daniel? Um homem de bem, tá? Um homem de valor. Por quê, Daniel? O homem espera que no momento onde ele esteja, no momento de fraqueza, essa mulher entre na frente dele e proteja ele, represente ele. Então, entende uma coisa: todo homem espera que a mulher não só respeite ele, mas espera também que essa mulher o represente. E representar um homem é também proteger esse homem no momento de fraqueza, entrar na frente se precisar, proteger seu marido, seu esposo, seu namorado. Isso é muito importante. Todo homem de valor vai prezar demais por isso. Não existe um homem de sucesso sem uma mulher forte por trás. Mas uma mulher forte, ela não pode ser só forte. Ela precisa ser forte e ela precisa saber equilibrar, ser equilibrada, ser acolhedora, porque se ela só for forte, ela não vai entregar carinho, ela não vai ter uma conexão legítima com o seu parceiro. Bloco 2, agora a gente vai falar dos 3 silos que eu falei para vocês, tá? Vou falar do primeiro silo. Silo 1, a força. A força normalmente é uma mulher isolada, uma mulher muito fechada. Qual é a característica? Você funciona, resolve, lidera, mas não pede ajuda. É até orgulhosa às vezes, não quer nem que a pessoa faça nada para você. No trabalho, excelente. No amor, por que você precisa tanto de mim? Resolva você. Ou seja, chega a ser fria. Custo invisível. Parceiro se sente desnecessário, sexo desaparece e, importante falar isso, o homem precisa se sentir desejado. O homem que não se sente desejado se sente um homem sem função, tá? Num casamento entre um homem e uma mulher, num relacionamento de namoro entre homem e mulher, se ele não se sente legitimamente, verdadeiramente desejado, e perceba, não é você falar as coisas só, porque a gente percebe quando não tem conexão e não tem verdade. Você carrega tudo sozinho e depois explode. Ou seja, você bota carga demais em cima de você mesma, depois não sabe o que fazer. Desconexão intencional ou não do feeling. Apresentar-se como acima das necessidades emocionais. Você não é máquina, você não é um robô. Então entenda que se você se torna fria demais, separada do mundo, entrando no mundo que não existe, você dificilmente vai ter relações de qualidade. É impossível você ter uma relação de qualidade com um homem
E os homens de valor enxergam isso, tá? O homem de valor não tem nenhum problema. Eu, como homem de valor, posso falar para vocês, não existe nenhum problema para o homem de valor enxergar ou ter conviver ou até casar com uma mulher com mais poder que ele, com mais liderança, até ganhando mais que ele, contanto que ela continue sendo mulher, cumprindo o papel dela de mulher. Quando eles estiverem juntos, ela precisa cumprir o papel dela de mulher e ele o papel dele de homem. Isso nunca vai mudar. Entende isso? Nunca vai mudar. Não importa o que as modinhas, as tendências empurrem a goela abaixo pra gente. Isso não muda, gente. O papel do homem é proteger, prover, dar assistência à sua família. E a mulher é criar, dar. A grande questão da mulher, ela é a base de tudo. Ela é onde você constrói a sua casa. É a mulher que é a fundação de tudo. É a mulher que segura o maior peso. Então, se você começa a querer fazer a função do homem e o homem a função de mulher, eles vão se perder, porque naturalmente isso não foi feito biologicamente, não se desenvolveram assim ao longo da história, como espécie. Estilo 2. Acolhimento isolado. Você sente tudo, cuida de todos, tem limites, ou seja, você quase perde sua identidade. No trabalho, passa por cima de si mesma. No amor, tudo bem, eu resolvo, mesmo quando está exausta. O custo invisível para isso. Parceiro percebe fraqueza e toma vantagem. Muito comum de acontecer. E não quer dizer que essa pessoa seja mal intencionada. Você está deixando ele mal acostumado. Você, mulher, está deixando o cara mal acostumado. Você vira mãe dele. Esse é o maior perigo. É aí que o casamento morre. Sexo vira cuidado assexuado. Quando você perde seus limites e se funde com o outro, não consegue dizer não porque não significa abandonar. Eu já falei algumas lives atrás de você ter um medo de abandono. Isso é uma das coisas mais comuns hoje em dia. As pessoas se sentem muito solitárias. Eu vou abrir para vocês a minha caixa de ferramentas. Eu já passei por isso muito. Eu já me coloquei em situações. O medo de abandono me colocou em situações muito ruins. Escolhas ruins, situações ruins. E depois você, quando vê o resultado, você fala assim, cara, por que eu me permiti passar por isso? Eu não estou falando só de relações entre homem e mulher. Medo de abandono pode ser também com amigos também, pode ser com pessoas que você gosta, com grupos sociais, a necessidade de se sentir aprovado, se sentir incluído. Muito cuidado com isso, gente. Vamos trabalhar isso na terapia, porque isso te deixa muito exposto. Você acaba aceitando coisas que não deveria aceitar. E quando os red flags começam a voar para todos os lados, você simplesmente ignora, ou simplesmente fala, ah, não é isso. Aí entra o roteirista que eu falei para vocês, da sua cabeça. Ele começa a fazer, não, mas não é bem assim, e que começa a criar uma nova realidade. Estilo 3, a presença. Você não está aqui, está planejando, analisando, antecipando. Multitarefa constante, no amor presente fisicamente, ausente emocionalmente. Ou seja, você está sempre presente, mas emocionalmente você não está ali, tá? Acredito, eu entendo bem disso, tá? A pessoa que está fisicamente ali, mas não existe uma conexão. Você sente que o emocional é um emocional forçado, mecânico, tá? E aí você está nessa fase, você está muito provavelmente está mutilando o melhor que tem em você. Você está estragando o melhor que existe em você. Você tem a capacidade de amar e você está lá fisicamente lá, mas não está emocionalmente conectada com tudo que está ao seu redor, simplesmente não está vivendo. Custo invisível. O parceiro sente que você está sempre em outro lugar. Conexão genuína não acontece. Você não consegue relaxar nem apreciar nada. Separação entre mente e corpo está fora de si, mesmo como mecanismo de proteção, contra proteções intensas, contra emoções intensas. Você já fica no modo, isso vem da infância, tá, gente? Isso começa muito das coisas que a gente vai fazendo, tá, que eu sempre falo, na parte do inconsciente, tá? Não é da parte do consciente, na parte do não consciente. Então, você aprendeu quando era criança que ter essa separação era uma maneira de se proteger. Se você não aprende a recalibrar isso, você passa uma vida inteira perdendo a oportunidade de ser feliz, de sentir o melhor, de viver o melhor. De até de situações boas, cara, momentos bons, e às vezes em família, entre amigos, você está tão preocupada em se blindar que você deixa de fora uma série de experiências fantásticas que você poderia estar vivendo. Frase martelo, para quem não conhece,
Esse aqui é meu martelo, vidinha. Se você não entende isso, a vida vai martelar a sua cabeça, tá? E ela é implacável. Vidinha é implacável. Ela não deixa passar nada. Os 3 silos te mantêm viva. Agora, eles vão te manter sozinha. Muito comum a gente falar que tem homem que não tem homem que presta, as mulheres falam que os homens não prestam, e aí qual o ciclo que começa a acontecer hoje em dia, o que está acontecendo nos dias de hoje? Vou abrir um parênteses para essa live aqui. O que está acontecendo nos dias de hoje? As mulheres, de fato, existem homens que não são homens para você se relacionar de forma eh, honesta, duradoura. Se você gosta de um homem que é um homem vagabundo, é uma escolha sua, não tem nada de errado nisso, é uma escolha que você faz. Agora, se você quer ter um homem de verdade ao seu lado, você precisa começar a escolher melhor. O que acontece é que você às vezes fica se envolvendo só com homens, só se sente atraída por homens vagabundos. A tua conexão, a tua regulagem, a tua configuração está toda para esse tipo de relação. Então, entenda que você só vai atrair para você aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. Homens de valor não vão aparecer na sua vida. E quando aparecerem, você nem vai enxergar. E quando enxergar, vai falar assim: poxa, eu não sinto a química com ele. Exatamente isso. É exatamente isso. A tua falta de química é exatamente isso. É neuroquímica. Você não tem conexão com ele porque ele não te gatilha nas coisas que realmente você sente vontade, te deixa mais animada, te deixa mais excitada, porque a tua regulagem está errada. Então, se você não conseguir mudar, modular isso, você sempre vai atrair os homens errados. E aí você não pode reclamar que só tem homens errados. Existem sim homens de valor. Eu sou um homem de valor, então eu existo. E o que acontece? Você começa a moer homens de valor, homens legais, maltratando esses homens legais, porque acham que eles vão machucar você. E o que acontece com esses homens legais? Começam a ser magoados por uma mulher, 2, 3, e começam a magoar outras mulheres. E aí essas mulheres magoam outros homens, que magoam outras mulheres, que magoam outros homens. Então você entende que é um ciclo destrutivo. Eu vou insistir em todas as minhas lives. É um ciclo de destruição de gente legal, gente boa, gente decente. E você pode estar alimentando esse ciclo destrutivo, um ciclo vicioso que nunca acaba. É uma máquina, eu chamo isso de máquina de moer gente legal. Você destrói uma pessoa fazendo isso, você destrói uma pessoa. E essa pessoa, por consequência, ela começa a querer se vingar ou se proteger de outras pessoas que podem machucá-la, machucando essas pessoas primeiro. É uma pena que a gente esteja vivendo no mundo hoje dessa forma. Que a gente esteja vivendo no mundo, as pessoas estão só mais preocupadas com elas mesmas e não preocupam, sem nenhuma responsabilidade afetiva. Nenhuma. Então, só fechando esse parênteses aqui, que isso não faz parte da live. Gente, não participe dessa manada de pessoas que estão se destruindo, principalmente na vida solteira. Não é bom para você, não é bom para o próximo e não é bom para o todo. Não é bom para o sistema. Eu vejo homens e mulheres falando que, cara, não tem gente legal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu agora estou solteiro. Eu não gosto de abrir minha intimidade assim, dessa forma. Eu estou solteiro novamente. Relacionamentos terminam, infelizmente, por N motivos multifatoriais. Mas voltar para o mundo de pessoas solteiras é assustador para mim. Para mim, que sou homem de valor, é assustador voltar para o mundo das pessoas solteiras. Porque, infelizmente, as pessoas querem sair com todo mundo ao mesmo tempo, beijar todo mundo ao mesmo tempo, transar com todo mundo ao mesmo tempo, procurando um parceiro perfeito. Não vai. Tá? Não vai. Então, eu queria deixar registrado para vocês. Se vocês querem, é a dica, tá? Se vocês querem realmente encontrar uma pessoa legal, fica saindo com várias pessoas ao mesmo tempo. Sai com uma. Você pode até conversar com outras pessoas, mas sair, se encontrar, sai com uma só. Se você sai só com uma, a energia dessa pessoa que está ali, você vai ver se tem conexão ou não, sem estar contaminado por uma série de outras pessoas que estão ao teu redor, que você está saindo cada dia com um. Você nunca vai saber a energia de quem é quem. Então você nunca vai querer a conexão. Nunca. Você não vai ser capaz de criar conexão. Então, a dica que eu deixo para vocês, mulheres, é saia com um homem por vez. Conhecer um cara bacana, cara, cancela todo mundo que tava no seu meio, com quem você estava saindo. Veja bem, não é julgamento de juízo. Se você quer viver assim, não tem problema. Mas se você quer um homem legal, cancela todo mundo.
Não, 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 agora eu não posso, e fica saindo só com essa pessoa, até você ter certeza que ela é ou não uma pessoa que vale a pena seu tempo, sua energia, cara, e teu amor, tá. Não deu certo, começa a procurar um outro candidato, que pode ser um candidato, e fica só com esse. Gente, isso aqui é regra de ouro, regra de ouro. Quer conhecer uma pessoa legal, tanto para homens quanto para mulheres, principalmente para mulheres, querem conhecer um homem bacana, primeiro, mudar a regulagem, mudar a setagem. Eu estou aqui para isso. Eu vou trazer para vocês durante as lives, posicionamento, mudança de mentalidade, vocês entenderem por que fazem coisas porque vocês nem sabem por que fazem, porque isso vai mudar o jogo, muda o jogo. Tem pessoas que se conhecem aplicativos, pessoas têm muito preconceito contra aplicativos de relacionamento. Eu particularmente não sou super fã, mas cara, tem sim pessoas, eu conheço pessoas que casaram, tá? Através de aplicativo. Então, entenda isso. As coisas estão ruins, mas você não precisa fazer parte das coisas ruins. Tá bom, gente? Desculpa a parte na live, vamos retornar aqui. Essa parte é bem legal, porque é aquilo que eu falei para vocês, porque vocês fazem certas coisas e nem sabem por que fazem. A origem dos silos, tá? Por que seus silos nasceram? O silo da força, que foi o número 1 que eu falei. Geralmente vem porque não é uma regra. Pai ausente, você aprendeu que não pode confiar em homem. Pai ausente não é só o pai que vai embora, tá, gente? Pode ser o pai que é presente, mas é um pai, às vezes, que trabalha muito. Sai de manhã, o filho não vê, e quando volta de noite, o filho já tá dormindo. E no final de semana, quando tá em casa, tá tão cansado que não tem força para nada, só quer saber de dormir e descansar. É um pai ausente. Ou pode ser um pai que não é afetuoso, que tá lá, mas nunca te valida, nunca te abraça, nunca te beija, nunca diz que eu te amo. É um pai ausente. Mãe frágil. Você virou o homem da casa, ou seja, você começa como criança, assume o papel da liderança da casa, porque é uma casa tão disfuncional que os dois adultos não funcionam. Então a criança faz o quê? Assume o papel do adulto. E a mãe frágil passa a ser a sua protegida. Então você tenta proteger sua mãe. Abandono. Você aprendeu que precisar igual morrer. Você tem que ser independente e não precisar de ninguém para você conseguir sobreviver. Quem é o silo da força? Silo do acolhimento, número 2 que eu falei. Geralmente vem de responsabilidade emocional da criança. Você era terapeuta dos pais. Tem um pouco de permeabilidade entre o silo da força e o acolhimento, porque depende muito de como eram os pais, tá? Alguns pais são simplesmente emocionalmente imaturos e alguns pais são muito, muito disfuncionais. Muito disfuncionais. E aí você vê os pais brigando o tempo inteiro e tenta ser a conciliadora. Então tem uma linha tênue aí, tá? Negligência, você aprendeu que portar-se era o único jeito de manter, ou seja, você ficava tomando conta do seu pai, da sua mãe, e você se tornou o adulto da família, mas você de fato toma conta dos seus pais. Pensa assim, por exemplo, um pai alcoólatra, e você está sempre, você é a criança que vai lá buscar seu pai no bar, a sua mãe fala, vai lá buscar seu pai no bar. Aquela criança aprende ao longo da vida que ela é responsável pelo pai, pelo adulto, e ela quando se torna uma pessoa adulta, ela começa a fazer a mesma coisa pelos homens que entram na vida dela. Abuso, você aprendeu a anular-se para sobreviver. Eu vou tentar tem uma live aqui que eu vou falar um pouco sobre abusos, tá, eu não quero entrar fundo nisso, eh, mas às vezes você sofre abusos, não necessariamente sexuais, mas abusos emocionais, abusos psíquicos, quando a pessoa fala que você é burra, fala que você é incompetente, que você não é capaz de nada, faz tudo errado, isso também é um abuso. O silo da presença ausente, é o número 3. Número 3. Geralmente vem de caos. Você aprendeu a sair mentalmente para não sentir. Imagina que você está num lugar onde, cara, um monte de pessoas, os seus pais vivem o tempo inteiro brigando. É o caos o tempo inteiro. Então você começa a viver como se aquilo fosse o normal. Então viver dentro do caos é o normal para você. Expectativas impossíveis. Você aprendeu a viver no futuro, mas não no agora. Hipervigilância. Você nunca está seguro o suficiente para relaxar. Vamos colocar esse cenário dos pais brigando constantemente, brigas constantes, muita gritaria, coisas quebrando, eles se agredindo eventualmente. É, uma criança que está vivendo assim, ela não quer viver naquele momento. Aquele momento para ela é um momento de dor. E algumas pessoas, algumas crianças projetam o futuro como o presente, porque aquela realidade é dura demais para ela. Quando a gente fala de hipervigilância, é quando você, mesmo quando seus pais não estavam brigando, você estava sempre na expectativa que em algum momento uma explosão, uma guerra ia começar, tá? Isso é hipervigilância.
Então, eu vou te trazer uma ferramenta aqui para você conseguir entender passo a passo. Para você identificar esse passo a passo, qual dos 3 silos você está. Raiz. De quem você herdou esse silo? Mãe, avó, experiência traumática. 2, razão. Por que foi necessário naquele momento? Proteção, sobrevivência, ou seja, o que você significou naquele momento daquele problema, daquele trauma? Como você se sentiu? Preciso me proteger, preciso sobreviver, preciso lutar, preciso tomar conta do meu pai, da minha mãe. Seu papel. Que papel você assumiu? Provedora, cuidadora ou ausente? Reescrita. Qual é a nova narrativa que você quer criar? Gente, toda programação mental pode ser reprogramada, tirando, exceto alguns transtornos mais graves de personalidade, do cluster B, psicopatia e narcisismo clássico. Isso não tem, infelizmente, não tem cura, tá? As feridas são tão profundas, o vazio dentro dessas pessoas é tão grande que você pode tratar esse tratamento, mas não existe cura. Mas um psicopata ou um narcisista dificilmente acham que precisam. Por um motivo muito simples. Eles não acham que tem nada de errado com eles. O errado são todas as outras pessoas. Usar outras pessoas não é problema para eles. Eles são superiores, eles se sentem superiores. Mas em quase todas as outras situações, tem sim tratamento. Eu sempre vou recomendar de novo: faça terapia, tenha um psicanalista, tenha um psicólogo acompanhando você sempre que puder. Nem todo mundo pode arcar com uma despesa dessa, mas se você pode e não tem, você está sendo, desculpa, burro, burra. Tá perdendo a oportunidade de viver uma vida muito mais plena e muito melhor. Exemplo, minha avó foi abandonada. Raiz. Para sobreviver, ela não pediu ajuda a ninguém. É a razão. Virou a mulher que resolve tudo sozinha. Esse é o papel. Eu herdei esse padrão sem saber. Agora, a minha reescrita é: posso ser forte e pedir ajuda. Essas coisas não se contradizem. Essa é a escrita. Ou seja, você aprendeu com sua avó uma coisa que ela aprendeu e ela passou para sua mãe e sua mãe está passando para você. Isso não tem a ver com DNA, tem a ver com comportamento, tem a ver com cultura de cada família tem. Trauma transgeracional. Padrões de trauma que passam de geração a geração através de padrões comportamentais e não através de DNA. Você não herdou o trauma, você herdou a resposta ao trauma. Você herdou o comportamento que se gerou a partir de um trauma. Você gerou o padrão, herdou o padrão que se gerou a partir de um trauma. Se tua avó falava todo homem não presta, homem não presta, sua mãe provavelmente ouviu aquilo a vida inteira, casou-se achando que um homem não presta, o casamento deu errado. E ela vai fazer o quê? Vai falar a mesma coisa para você: homem não presta, homem não presta, homem não presta. E você vai acreditar nilo como uma verdade. Adivinha? Seus relacionamentos vão dar certo ou vão dar errado? Isso é uma maneira de você perpetuar, como se você estivesse honrando sua mãe e sua avó numa coisa que elas acreditam, mas que não necessariamente é verdade para você. Você é uma outra pessoa, um outro indivíduo, uma outra mulher, vivendo num outro tempo, numa outra fase, numa outra sociedade. Seu corpo memoriza esses padrões, não é só mentalidade. O corpo da gente somatiza muito do que a gente pensa. Então tem muitas pessoas que às vezes, ai, um aperto no peito, é um sentimento, mas você de fato está sentindo uma coisa física no corpo. Então você está somatizando alguma coisa que tua mente, teu coração está começando a ter e às vezes é só uma insegurança. Nada além disso. Eu já tive crise do pânico uma vez e eu sentia todos os sintomas de uma parada cardíaca, um ataque cardíaco. Meu rosto ficou completamente sem sensibilidade, eu não sentia a ponta dos dedos, sentia dor na nuca, muita dor no peito, muita dor no peito. Comecei a sentir que eu ia apagar. Eu só não entrei em pânico de fato porque eu tinha feito 2 semanas antes teste de esforço ergométrico. Então eu sabia que não havia nada de errado no meu coração, mas todos os sintomas estavam lá. Então entende que às vezes a tua mente vai te fazer somatizar uma coisa que não é real. Tanto que eu parei, respirei e falei: não está acontecendo nada. Parei, encostei na grade, respirei fundo, falei: não é nada. Eu fiz o teste ergométrico e não tinha nada de errado. Então, naquele momento, eu entendi que meu cérebro estava criando uma situação que não existia. Frase martelo: você honra seus ancestrais não repetindo o padrão. Você honra quebrando a corrente para a sua geração e as próximas e as próximas. Um padrão que é um padrão negativo pode ser quebrado por você, e aí você começa a deixar
perpetuar um novo padrão, um positivo, saudável para as próximas gerações, filhos, seus netos e por assim por diante. Seus silos não são falhas, são cicatrizes que salvaram sua vida. Agora que você sobreviveu, temos uma oportunidade: integrar essas cicatrizes com sabedoria, com conhecimento. Conhecimento liberta. Gente, vou falar isso sempre. Conhecimento liberta. Nunca esquece isso. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, o que me libertou numa situação onde eu não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia entender, foi o conhecimento. O conhecimento me trouxe clareza para o que estava acontecendo. E isso me libertou. Aconteceram várias coisas que foram coisas que realmente não foram boas, mas se eu tivesse tido conhecimento lá atrás, no início, eu não teria nem entrado nesse paradoxo, que era o paradoxo de alimentar um vício emocional meu e deixar uma pessoa se aproveitar desse vício emocional para alimentar o vício emocional dela mesma, tá? Então, um ciclo exige pelo menos 2 pessoas. O ciclo vicioso precisa normalmente de 2 pessoas ou mais. Sozinho ele não se alimenta, tá? Você não tem como alimentar um ciclo vicioso emocional, você tem mais alguém participando. E conhecimento me libertou. Quero deixar essa Vou deixar essa mensagem para vocês. O conhecimento me libertou de uma situação extremamente perigosa, onde eu comecei a deixar de ser eu mesmo. Foi o conhecimento que me libertou. E quando você tem conhecimento, você passa a ter consciência também do que é seu. E você precisa mudar. Não é só sobre o outro, é sobre o que você precisa mudar em você. As coisas que me pertencem são minhas, eu sou responsável por elas. O que não é meu, devolve quem é o dono. Sem pena, sem nenhum conflito interno, mas com clareza, sendo honesto. Isso aqui é meu, é da outra pessoa. Certo? Voltando aqui. Diagnóstico rápido. Qual silo está vencendo? O silo da força. Não, eu faço. Está tudo sob controle. Tudo bem, mas deixa eu revisar depois. Ou seja, você pede para a pessoa fazer uma coisa, deixa ela fazer, depois você vai querer checar, provavelmente vai mudar, porque achar que não vai achar que não está bom. Ótimo, mas faz do meu jeito. O silo do acolhimento. Ah, mas você merece descansar também. Não, tudo bem, é minha responsabilidade. Sim, mas você não sabe meus padrões. Depois acaba fazendo mesmo assim. Tem muitas mulheres, eu acho mais comum ver isso em mulheres que se anulam, tá? Por causa do silo do acolhimento. Se anulam mesmo, deixam de ser elas. Depois, quando o relacionamento acaba, elas simplesmente estão completamente perdidas. Não sabem para onde ir, não sabem quem são, não sabem do que gostam, não sabem do que querem comer, não sabem de nada, por excesso de acolhimento. Cuidado, meninas, com isso. Cuidado. Estilo da presença ausente. Você não ouve porque está no celular. Desculpa, você disse algo. Ou seja, a pessoa não está nem prestando atenção. Você aceita, mas continua pensando em trabalho. Esse estilo de presença ausente é um pouco menos comum, mas as pessoas que são assim são bem fáceis de detectar, tá? São pessoas que normalmente estão muito distraídas, não te dão atenção, e quando elas têm interesse em algo, elas mudam completamente. Elas são ausentes até o momento que aquela coisa não interessa a elas. Se tem uma coisa que interessa a elas, elas mudam completamente o foco. O bloco 5 eu não consigo fazer nas lives por causa do meu tempo limitado, que são as ferramentas. Brevemente, eu vou criar um e-book, um PDF para vocês, com todas as lives, com tudo o que a gente trabalhou aqui. Vai ficar tipo um mini livro para vocês. Vou disponibilizar isso para vocês, onde vão ter ferramentas, vão ter todo o conteúdo que a gente falou aqui, muita coisa que eu não consigo falar aqui por causa do tempo, senão as pessoas começam a não conectar, começam a não ficar na live. Então eu vou pular esse bloco aqui e vamos direto para o bloco 7, que é um bloco que eu gosto muito. Logo que eu comecei as lives, eu perguntava, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? E ninguém falava nada. E aí ficava um vazio, um vácuo, o barulho do grilo. E eu sozinho aqui. Gente, ninguém vai perguntar nada, ninguém perguntou nada.
Então eu decidi criar perguntas polêmicas. E aí fica mais interessante. Pergunta número 1. Se eu fico acolhedora, minha força desaparece? Resposta. Força inteligente é exatamente força mais flexibilidade. Lembra que eu falei para vocês lá em cima, no início da live? A rocha que não se move, quebra. A água que não tem força, desaparece. A árvore que sobrevive é aquela que é simultaneamente enraizada, a força, flexível, acolhimento e adaptação, e presente ao sol, presença. Ela tem contato com o sol. Se você tem uma árvore que ela está escondida atrás de uma montanha, o sol nunca bate nessa árvore, essa árvore não cresce. Sua força não desaparece, ela ganha inteligência. Pergunta 2. E se ele aproveitar meu acolhimento? Muito comum de acontecer. E tem mesmo, tá? Cuidado, gente. Principalmente homens, tem muitos homens que são assim. Tem mulheres também que são assim, mas é mais comum homens assim. Se ele aproveita seu acolhimento, cenário A. Você treinou o corpo a reconhecer essa dinâmica. Você sai com a sua força intacta. Não é a traição integrar acolhimento, é clareza. Ou seja, se você percebe que o cara está tirando proveito daquela situação, você deixa bem claro, e se ele continua insistindo, você sai. Você sai do relacionamento. Relacionamento assim não funciona, é uma questão de tempo, até começar a dar muito problema. Causar danos emocionais gravíssimos, às vezes as pessoas passam o resto da vida, não conseguem se libertar. Cenário B, você comunica o limite com acolhimento. Eu me importo com você e preciso que você me respeite. Ele muda ou sai. De qualquer forma, sua integração te protege, não te torna frágil. De novo, ou o cara respeita, mas entenda uma coisa, não é só você chegar e falar o que você quer e não explicar por que você se sente assim. Porque senão qualquer coisa a pessoa vai ter que aceitar que você isso me machuca e me magoa. E daqui a pouco você está sendo magoado e mimizenta por tudo. E aí o relacionamento fica um relacionamento impossível, impraticável, porque tudo te incomoda. Mas se você transmite essa prioridade para você, esse limite para você, aonde não pode passar dali, e você explicou o porquê, eu acho que a chance de um relacionamento funcionar é muito maior, tá? É muito melhor você ter uma clareza, aquele velho ditado, o combinado não sai caro. Pergunta 3. Não é manipulação ser acolhedora se tem um limite por trás? Integração é exatamente isso. Acolher genuinamente e manter os limites. Ou seja, equilíbrio. Equilíbrio. A mãe que ama o filho genuinamente também diz não quando necessário. A amiga que se importa convida para sair, mas não abandona os próprios planos. Acolhimento mais limite é igual amor inteligente. Acolhimento sem limite é igual codependência. Isso não é amor, isso é medo. É medo de perder. E aí, pergunta número 4. Como sou feminina sem ser fraca? Vou perguntar de novo, que essa é ótima. Como sou feminina sem ser fraca? Feminilidade integrada é capacidade de sentir profundamente. Isso não é fraqueza, é poder. Força para manter os limites enquanto cuida. Cuida da pessoa, mas não deixa que os seus próprios limites sejam extrapolados. Presença que magnetiza. Porque está aqui, não dispersa. Ou seja, você está aqui de corpo e alma. Sensualidade, que vem de segurança interna, não de validação externa. Esse é um tema um pouco sensível para mim, mas vamos lá. Sensualidade que vem da segurança interna. Quando você tem sensualidade interna, você aprende que essa sensualidade ela tem que ser compartilhada, tem que ser dada, tem que ser conectada com a pessoa certa. Se a tua sensualidade está conectada a várias pessoas diferentes, você não está com problema de se sentir desejada. Você precisa de validação masculina. Muito cuidado com isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê muito nas redes sociais posição do corpo exagerada. Uma mulher de biquíni na praia, ela pode estar de biquíni e postar essa foto de diversas formas. Mas se você posta a foto de biquíni, uma pose neutra, ou se você posta essa foto de biquíni na praia, numa pose muito sensual, para um homem, e isso vale para homens de valor também, você é carne. Desculpa falar isso para vocês, meninas. Você é um objeto. Você é só um produto que vão usar e vão jogar fora. Se você tem essa necessidade
eu te recomendo procurar teu terapeuta e conversar muito profundamente sobre isso. Isso é reprogramável na maioria dos casos, certas patologias que eu já mencionei. É, muito cuidado com isso, porque você dentro de você existe um sentimento que você sabe que você tem valor, você sabe que quando você faz isso, o teu valor vai embaixo. Um monte de homens que não tem nada a ver te desejando. Não sei se esse é o sentimento, a energia que você gostaria de ter para você. E se é, ok, é uma escolha que você faz, eu não gostaria de ter para mim. Mas lembra que eu estou falando aqui para pessoas que querem encontrar um homem de valor. Um homem de valor nunca vai querer uma mulher que está super exposta fisicamente. Goste de você ou não, redes sociais falam muito sobre você. Falam muito sobre quem você é. Falam muito sobre a mensagem que você quer transmitir. Então, exposição excessiva do corpo, a não ser que você trabalhe com isso, tá? Algumas pessoas trabalham com isso, precisam do corpo para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho muitos vídeos, eu tenho muitas publicações, porque eu trabalho com isso. Esse agora é meu trabalho, é meu segundo, é minha segunda profissão. Então, eu preciso gerar muitos vídeos. Mas se eu fosse, por exemplo, um halterofilista, ou fosse uma modelo, ou se eu fosse uma pessoa que vende, uma influencer que faz anúncio de biquíni, isso é intencional. Tá? Tem um produto para ser vendido, tem uma intencionalidade por trás, comercial. Mas meninas, por favor, comecem a se preservar mais. A gente está vendo, eu não quero ser o cara chatão, entendeu? Nem ser o cara super conservador, mas eu queria dizer para vocês, se preservem mais. É, vocês são mais do que isso. Eu vejo mulheres que são brilhantes, mulheres que são inteligentíssimas e por uma necessidade de se sentir validadas, se sentir desejadas, se expõem demais. Mas, mas, não precisa. Vocês não precisam disso. Mas é preciso que vocês mudem a configuração, as programações que vocês têm dentro de vocês. Porque isso está vindo de forma inconsciente, tá? Vocês estão fazendo isso sem perceber e não sabem por quê. E vão querer mudar e não vão conseguir mudar sozinhas. Se vocês não tiverem consciência, lembra? Eu falei, conhecimento liberta. Então é isso. Se você não sabe qual é o seu problema, como você vai corrigir? Agora, existe uma outra dinâmica. Sabe qual é o maior problema que uma pessoa pode ter? É ter um problema e fingir que não tem. Esse é o maior problema que a pessoa pode ter. Quando você tem um problema e finge que não tem. Aí você está consciente. Então, estou fazendo mais um parênteses aqui. Não se exponham exageradamente nas redes sociais se vocês querem achar um homem de valor. Isso é uma das primeiras coisas que um homem de valor vai olhar. Eu não tenho a dúvida disso. E não quer dizer que se você se expõe demais, você é uma pessoa promíscua. Não, mas é uma primeira impressão ruim. Tá? Você pode ser até uma mulher de valor, uma mulher super fiel, uma mulher que, cara, sabe impor limite para os homens, mas tem algum problema ali. Existe, e o homem sabe disso. Tem uma vulnerabilidade ali muito grande, e um predador também sabe disso. Então, cuidado, você não vai atrair só homens vagabundos, você vai atrair para você também predadores. Depois, fica aí chorando pelos cantos, dizendo que sofreu na mão de um narcisista, sofreu na mão de um machista babaca, enfim, de uma série de homens que você atraiu, você que atraiu para você esse tipo de. Você que atraiu esse homem. E você tem o poder da escolha. Mesmo que você atrai, pode dizer não. E acabou. Vocês têm o poder da escolha. Frase martelo. Feminilidade integrada é a forma mais sofisticada do poder. Não é controle, é magnetismo. Acabei de falar isso, tudo que eu falei agora, numa única frase. Feminilidade integrada é a forma mais sofisticada de poder. Não é controle, é magnetismo. Sobre isso, magnetismo, gente. Sobre o que você atrai para você, depende do que você pensa, como você se comporta, como você se veste, os lugares onde você frequenta, as pessoas com quem você anda. Tudo isso interfere nas coisas que acontecem na sua vida, tanto afetiva quanto profissional, religiosa, é, com seus filhos, com seus pais, com tudo, com tudo. Mais uma frase importante: a mulher mais irresistível da sala não é a mais bonita. Acreditem nisso. Acreditem, que eu estou te falando isso é um homem de valor. A mulher mais irresistível da sala não é a mulher mais. É a que consegue ser completamente forte e completamente presente ao mesmo tempo. Porque homens não caem por beleza, homens caem por presença genuína. Caem, até caem, tá? A primeira impressão para o homem é sempre a física, tá? Homens são visuais, mas
Guarde essa frase. Beleza abre portas, mas não fecha negócio. Vou falar de novo. Beleza, mulheres, abre portas, mas não fecha negócios. Alguns homens são bem treinados, alguns homens são bem rodados para entender. Às vezes uma mulher está ali com uma beleza enorme, expressiva, e se ele percebe qual a intenção dela é só tirar proveito, porque ele pode dar uma vida melhor, ou porque ele vai ser o salvador da pátria dela, ou homens mais experientes são espertos, sabem ler isso muito bem. Então, seja a mulher mais irresistível, mais interessante da sala. Você sabe a coisa que mais chama atenção no homem? Uma mulher bonita, mais elegante. Uma mulher que sabe falar, sabe conversar, tem assunto para conversar. Não existe nada mais potente, pelo menos para mim, como homem de valor, posso falar para vocês. Não existe nada mais potente que uma mulher que sabe se vestir, sabe se comportar, é bonita e é inteligente. Cara, obviamente que tem valores que são inegociáveis, lealdade, fidelidade, conceitos de família, mas o início de tudo é por aí. Começa por aí. São as primeiras fases quando você ainda está conhecendo a pessoa. E para a gente começar a caminhar para o fechamento, tá? Já estamos indo para 1 hora. Vamos recapitular aqui. Hoje você descobriu sua aparente contradição. Você é forte e acolhedora. Não é uma falha. É seu superpoder ainda não ativado. Ou seja, você tem essa capacidade de mudar isso. Você aprendeu que os seus silos foram estratégias brilhantes e agora precisam conversar. Ou seja, você precisa calibrar tudo isso que a gente conversou agora. E essa calibragem é feita de uma forma muito tranquila, muito suave, e você tem consciência, principalmente dos seus traumas, tá? Vou trazer isso sempre para as lives aqui. Muito do que acontece com você são traumas que você traz, são padrões de comportamento que você traz, são heranças familiares que você traz. Então você é uma pessoa que é o combinado, é o conjunto de tudo que você passou ao longo da sua vida. Aprendeu que feminilidade integrada é a forma mais sofisticada de liderança, e acolhimento mais força igual magnetismo genuíno, e que presença é o prêmio final. E você pode treinar isso. Treine até se tornar. Execute e repita até conseguir ser bom naquilo, até que aquilo se torne uma trilha neural na sua cabeça. De novo, eu já falei isso várias vezes. Imagina um matagal e você tem uma trilha neural, você já conhece essa trilha neural, um caminho que você segue, mas sempre te leva para dor. Só que teu cérebro vai querer economizar energia, ele não vai estar no meio do matagal onde ele não está vendo o que tem do outro lado. Tem uma trilha por aqui, mesmo que ele saiba que ali é um lugar ruim, que vai te lugar para um lugar de dor, ele vai seguir para um caminho que está aberto. Então, o matagal está na sua frente, o que você vai fazer? Cria uma nova trilha neural. Entra no matagal e começa a ir, repete, 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 repete. Tanto você pisotear aquela área, ela vai virando uma trilha. Entende o que eu estou falando? A metáfora? E essa trilha neural, que é uma trilha negativa, que é uma trilha que te causa sofrimento e dor, se você parar de andar por ela, o mato naturalmente ele cresce. Então, naturalmente, ele perde a força. Ela pode ficar até um pouco marcada ali, mas ela vai começar a sumir. E essa trilha que você, nova que você criou por repetição, ela vai se reforçar. E aí teu cérebro fala, opa, aqui é mais rápido e eu sei o que tem do outro lado. Ele naturalmente vai escolher economizar energia, independente do que tem do outro lado. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, isso é bem legal de fazer. Às vezes eu faço quando eu estou muito ansioso, estou muito. Às vezes estou sem saber que decisão tomar, estou muito triste às vezes. Eu gosto de chamar de grounding, eu gosto de chamar de aterramento, que é você botar os pés no chão. Tá? O ideal é você botar os pés no chão, num gramado, num lugar aberto, na praia, mas em casa já funciona, tá? Descalço, tá? Você bota os pés no chão, você fecha os olhos, e você respira e proclama, você verbaliza aquilo que você quer. Por exemplo, eu sou forte, eu sou segura e eu estou aqui. Nesse caso, a gente está puxando os três temas, os 3 silos aqui. Eu sou forte, eu sou segura e eu estou aqui. Quando você repete isso todo dia, isso se torna uma rotina, é uma coisa que teu cérebro começa a entender como uma verdade, é uma trilha neural que você está criando. Então, teu cérebro começa a trabalhar a teu favor e não contra, tá? Então, pensa sempre na neuroplasticidade. O que eu estou falando das trilhas do matagal que você anda ali toda hora no mesmo caminho, você marca aquele caminho, é uma neuroplasticidade. Teu cérebro aprende com a repetição e com forte impacto emocional também. Se você tiver forte impacto emocional, é como se você estivesse andando com um elefante por cima da trilha. Ele vai pisotear uma vez, ele vai abrir a trilha, tá? O impacto emocional tem esse poder, é o peso que você coloca em cima daquele mato. Vai pisotear e vai abrir uma trilha, tá? Se tiver os dois, mais ainda.
E, de novo, eu queria pedir para reforçar, que vocês me ajudem a divulgar o canal, divulgar o trabalho. Eu estou trazendo sempre coisas que... Daniel, qual é a sua autoridade? A minha autoridade é ser um homem de valor. Essa é a minha verdadeira autoridade. Claro que eu vou trazer técnicas de hipnose, de PNL, de coaching, que a gente não faz aqui nas lives por motivos óbvios. Não dá para fazer isso numa live com um monte de gente durante 1 hora, até porque certas coisas que a pessoa vai conversar com você são de cunho particular e privado, você não pode abrir numa live. Mas minha verdadeira autoridade é ser um homem de valor, tá? As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sempre vou falar isso. Eu sou um cara que tem defeitos, eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas inseguranças, mas no fim do dia, os meus valores que me guiam sempre prevalecem. Prevalecem. Então não vai ter nenhuma pessoa que passou pela minha vida e vai falar: o Daniel é um FDP, tá? Ninguém vai falar isso para você. Você pode falar: o Daniel errou nisso, ou em coisas pontuais onde eu posso ter errado aqui ou ali, mas eu sempre volto para me retratar, sempre. Se eu achar que eu tô errado, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa. Não tem problema em pedir desculpas. Também não vou pedir desculpas por coisas que eu sei que eu não fiz, que eu não errei. Isso é muito sério para mim. Não vou pedir desculpa por algo que eu sei que eu não fiz de errado. Mas eu não tenho problema nenhum em ter humildade para pedir desculpas quando estou errado. Então, vocês querem realmente... E outras mulheres que vocês sabem que merecem, principalmente que estão prontas, que estão dispostas a pagar o preço para encontrar um homem de valor, entenda bem, não adianta eu colocar vocês de frente a frente com um homem de valor e vocês sabotarem o relacionamento depois. Isso vai ser um segundo módulo de outras lives que eu vou preparar mais à frente, quando a gente acabar essa série de 16 lives. Queria fazer um fechamento com vocês aqui, com um texto bem rápido. Mulheres, vocês não precisam escolher. Vocês foram treinadas a escolher. Porque escolher é mais fácil que integrar. Mas a integração é um caminho para a vida que vocês realmente querem. Uma vida onde vocês são inquebravelmente fortes, genuinamente acolhedoras e completamente presentes. Gente, vou falar para vocês como homem, tá muito difícil achar mulheres assim. E provavelmente também tá muito difícil de achar homens assim. Mas eles existem. Eles estão por aí. Eles estão por aí. Então, eu queria encerrar aqui, pedindo para que vocês, mais uma vez, divulguem o canal, divulguem o trabalho. E eu vou acelerar um pouquinho o ritmo. Eu ia fazer as lives segundas e quartas, mas a gente vai acelerar um pouquinho o ritmo aqui na construção do conteúdo, na produção de conteúdo. Eu vou começar a fazer 3 a 4 lives por dia, tá? Então eu vou tentar fechar as lives, as 16 lives, até segunda-feira. Mas as lives vão ficar todas elas, depois que a gente conseguir editar e formatar elas no formato compacto e interessante para o YouTube, o algoritmo entender ele como um conteúdo interessante. A gente vai colocar essas 16 lives no nosso canal do YouTube, onde você vai poder assistir conforme sua programação, conforme sua vontade, sua disponibilidade. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por você estar assistindo essa live. Eu não sei em que momento você vai assistir essa live, se vai assistir agora, ao vivo, ou se você vai assistir no futuro no YouTube. Os cortes que a gente faz aqui. Meu muito obrigado a vocês, meu muito obrigado a Deus por ter me dado essa oportunidade, por ter me colocado nesse caminho. Para quem não sabe, eu sou empresário, eu tenho minha empresa. Hoje eu não preciso viver de mentoria, graças a Deus, mas eu faço isso aqui com muito caro, com muito amor, com muito carinho, porque foi um chamamento que eu recebi, uma missão que me foi dada de ajudar mulheres nesse primeiro momento. A gente vai trabalhar com mulheres, depois a gente vai trabalhar com homens, mas a intenção real é transformar vidas, ajudar pessoas, resgatar almas que estão perdidas. Espero que tenha sido útil o que eu trouxe para vocês hoje. Feedback para mim é sempre importante, então fica à vontade para poder mandar mensagem para mim, porque feedback é ouro para mim, vale ouro. Gente, meu muito obrigado e fiquem com Deus.